Olá amigos, eu já estava com saudades de fazer uma destas apresentações, de modo que hoje vou-vos mostrar os filmes que tenho do Tony Scott. Curiosamente tinha feito a última apresentação a falar de todos os filmes do irmão, o Ridley, mas dia 19 de agosto deste ano fomos tristemente surpreendidos pela notícia da morte do Tony Scott, algo que nada fazia prever, algo que sinceramente fará confusão a muitos de nós, não é? Como é que um realizador brilhante como ele, com uma carreira reconhecidíssima, com família, com 2 filhos, com uma mulher lindíssima, aliás, como é que ele se suicida aos 68 anos atirando-se de uma ponte. Penso que são questões que, para lá obviamente da surpresa e da tristeza que causam, nunca serão respondidas. Acabará por fazer parte, sem dúvida, da privacidade da família dele. A nós cabe-nos prestar, penso eu, homenagem à sua memória e o tributo à obra que ele nos deixou, nomeadamente os filmes. A morte dele tem também, para alguns de nós, especialmente mais velhos, uma tristeza e uma surpresa grande também, porque ele foi uma pessoa que, para quem gosta de cinema, nos acompanhou durante uma grande parte, uma enorme parte da nossa vida, não é? Portanto, em 1983, quando ele fez o primeiro filme da Hangar, eu tinha 21 anos, portanto, como podem ver, estou praticamente com 50, portanto, ele acompanhou, os filmes dele acompanharam-me durante praticamente toda a vida, e foi com sincero pesar que soube da notícia da sua morte, e obviamente do facto de também de não podermos nunca mais ver nenhum filme dele. Mas penso que a melhor maneira de prestarmos homenagem é continuar a apreciar, a ver e a divulgar os seus filmes, e foi por isso que eu pensei que seria interessante mostrar os filmes todos, eu tenho a coleção toda dos filmes dele, mostrar os filmes todos do Tony Scott, e aproveitar também para falar um bocadinho de algumas obras dele que são menos conhecidas, nomeadamente as curtas. O Tony Scott tem quatro curtas, 2 delas feitas quando era ainda muito novo, quando estava no Royal College of Arts, e aliás as curtas têm, digamos, a ajuda dos colegas dele. Tem 2 curtas muito interessantes que se pautam também, quanto a mim, por um momento de estranheza grande. Isto porquê? Porque uma delas é em 1969, a primeira, One of the Missing, e a outra é de 1971 e intitula-se Loving Memory, esta com 57 minutos. E ambas têm um caráter de estranheza realmente grande. A primeira é passada ainda a preto e branco, uma curta a preto e branco, em 4.3, é passada durante a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, que foi entre 1861 e 1865. E atenção que pode haver aqui alguns spoilers, aliás, em todos os filmes, não sei se vocês estão preparados para isto. Eu não vou contar o que acontece tudo, vou, digamos, fazer um contexto em relação à história, em relação ao argumento. Portanto, durante a Guerra Civil Americana, e estamos num tempo em que as armas ainda eram carregadas pela boca, como se costuma dizer. Portanto, os soldados colocavam pólvora no cano e depois colocavam, digamos, a munição, a bala, portanto eram espingardas de único tiro. O que é que acontece? Há um soldado que embosca, digamos, um pelotão, um soldado sozinho que embosca um pelotão junto a uma casa, no meio do campo. Eu confesso que na altura achei aquilo estranho, porque a arma só disparava um tiro, o pelotão eram bastante soldados ainda, estavam a fazer testes com um canhão, e portanto ele só podia matar um, e depois, digamos que seria, digamos, sinalizada a posição dele.
e a coisa poderia correr muito mal. Ele não tem tempo para abater nenhum inimigo, porque o canhão entretanto dispara e atinge a casa onde ele estava emboscado, e ele fica, digamos, soterrado perante um monte de rochas e de pedras, e quando acorda apenas pode mexer um bocadito uma mão e um bocadinho a cabeça, e apercebe-se que a espingarda que ele tinha acabado de carregar está presa e apontada para uma das têmporas dele. Portanto, é a aflição dele e as tentativas dele sair da situação em que se encontra, com um desespero obviamente progressivo. Esta curta tem depois este elemento de suspense e dramatismo muito acentuado. A tónica de ser, o facto de ser a preto e branco também contribui um pouco para o dramatismo, na minha opinião. Eu gostava de realçar aqui o trabalho absolutamente fabuloso do som desta curta. Poucas vezes eu fiquei tão surpreendido, aliás, porque não estava à espera. Estas curtas estão no YouTube, portanto eu vou-vos mostrar os filmes, mas estas curtas, estas shorts, como se diz, estão todas disponíveis no YouTube para quem as quiser, para quem as quiser ver. O som é fabuloso, como eu estava a dizer, o som da natureza, das aves, dos pássaros, dos insetos, cria realmente uma dimensão extraordinária em termos de som. É quase como se estivéssemos lá. E isto dura durante toda a curta. Há um pormenor que eu achei giro, não vou dizer que é uma falha, mas nota-se, o soldado tem uma dentição perfeita, portanto a guerra foi entre 1861 e 65. Nota-se, aliás, uma obturação de um dos dentes do soldado, quando ele está a gritar em desespero. Eu depois fui fazer umas pesquisas, portanto, digamos, as primeiras obturações começaram a ser feitas a partir de 1840. Portanto, não se pode dizer que seja uma falha, embora eu tenha reparado, me tenha chamado a atenção que o soldado tinha uma dentição extraordinariamente perfeita e que a obturação parecia realmente, e era obviamente muito moderna, não é? Não sei se seria possível obturações tão perfeitas e uns dentes tão bem tratados naquele tempo, mas foi só uma questão de pormenor que eu reparei. Isto é nada, digamos, minimiza a dimensão e o impacto que tem a curta, que é realmente uma curta muito interessante, com uma carga de suspense e de dramatismo brutal, e que eu sugiro veementemente que vejam. É a primeira curta do Tony Scott. Posteriormente, em 1971, ele faz uma curta já de 57 minutos, a anterior era em 4.3, esta já em 16.9, em formato panorâmico, embora seja ainda a preto e branco. E mais uma vez ele nos brinda com uma curta passada no campo, portanto, paisagens rupestres, e mais uma vez uma concepção de som, uma concepção e uma realização em termos sonoros extremamente bem conseguida, com uma envolvência de tudo o que é cantos de aves e de pássaros absolutamente extraordinária. A história é uma história muito triste, é uma história de um rapaz que é atropelado quando vai numa bicicleta. Naquele tempo ainda não havia ainda regras rodoviárias muito bem estabelecidas. Isto deve-se ter a situação passar-se há pouco depois da Segunda Guerra Mundial, ou ainda durante a Segunda Guerra Mundial, e então há um jovem que é atropelado por um casal de irmãos e que morre no local, e os irmãos, em vez de participarem, digamos, no acidente, levam o corpo do jovem, deve ter uns 20 e poucos anos, para casa, e percebemos depois que haveria um terceiro irmão que tinha perdido a vida na guerra. O que se passa é que a irmã veste o jovem com o uniforme do irmão, e depois começa, digamos, uma relação com ele, a falar com ele, a mostrar-lhe coisas, como se ele estivesse vivo. Portanto, há uma transposição da memória do irmão para o corpo do rapaz, e ela lava, o veste, fala com ele muito bem, mostra-lhe álbuns,
Portanto, digamos, a curta depois foca a evolução da relação com o corpo do jovem. Portanto, é uma curta também que tem um aspecto bizarro, estranho, e que tem uma carga dramática bastante acentuada também. O facto de ser a preto e branco, quanto a mim, também aqui lhe acentua, digamos, o grande dramatismo. E depois, em 1983, o Tony Scott faz então aquele que é o seu primeiro filme, um filme com 97 minutos, e que é um filme fabuloso. Para mim é um dos melhores filmes do Tony Scott. Quando digo melhor, colocá-lo nos primeiros três. É o seu primeiro filme e é um filme que com o tempo tem vindo a adquirir para os apreciadores uma certa dimensão de filme de culto. É um filme também que é o único filme do Tony Scott com elementos sobrenaturais. É um filme sobre vampiros, embora sejam vampiros não muito ortodoxos, mas é um filme sobre vampiros. É um filme que alia uma estética extraordinariamente sofisticada e com uma delicadeza e uma elegância muito grandes, a uma música fabulosa. Como podem ouvir, a música que estão a ouvir é a música do filme. Tem temas de Schubert, de Franz Schubert, tem temas de Laclamé, e tem também, curiosamente, o tema dos Bauhaus, que estavam a tocar na altura na cidade e que o Tony Scott resolveu convidar para o filme. Eles aparecem no início da música deles. O filme é um filme com uma grande carga erótica, embora seja uma carga erótica elegante e delicada, de grande sensibilidade. Entra a Catherine Deneuve e a Suzanne Sarandon, ainda muito jovens, e entra também o David Bowie, que eu confesso é um grande ator. Gosto imenso da interpretação dele. Ele faz diamante da Catherine Deneuve, embora a Catherine Deneuve, aliás, a personagem dela, se envolva depois também com a Suzanne Sarandon, que faz de médica. O David Bowie aprendeu propositadamente a tocar violoncelo para este filme, portanto é ele que está a tocar violoncelo, e também confessou outra particularidade. Mais tarde a personagem dele evolui e ele tem a necessidade de ter uma voz mais rouca, e então ele disse que ia todas as noites, confessou e referiu que ia todas as noites cantar altos berros a todas as músicas punk que conheciam na altura, para ficar com uma voz que se coordenasse, na opinião dele, com a personagem que estava a interpretar na altura. O filme, curiosamente, não está, na minha opinião, datado. É um filme que permanece atual, intemporal, tal como muita da beleza que transparece no filme e na música que acompanha o filme. Pese embora isso, há alguns elementos que se tornam interessantes notar hoje, porque indiciam realmente uma diferença em termos de costumes sociais. Estou a falar, por exemplo, do fumo. É espantoso como praticamente parece que toda a gente fuma neste filme de uma maneira perfeitamente natural. Estão sempre de cigarro na boca, como se costuma dizer, o que é uma coisa que hoje em dia está em franco desuso, como sabem, e sobretudo no cinema. O filme, aliás, foca, mesmo para 1983, questões que eram um bocado chocantes para a maioria da sociedade conservadora, como a questão do swing entre casais, da homossexualidade feminina, da experimentação laboratorial em animais, da investigação genética, e também tem temas que sempre preocuparam a humanidade, como a procura constante da beleza, a necessidade de encontrar um humor que perdure, a dificuldade na aceitação da velhice e da morte. Neste filme encontrei uma coisa muito interessante, depois tive que confirmar porque não tinha a certeza, mas aparece no filme um Willem Dafoe muito novinho,
e aparece apenas durante alguns segundos. Deu-me a ideia que era ele e fui confirmar, era mesmo ele. Desafio-vos quando virem o filme a verem, a tentarem descobri-lo. Ele não aparece em passando, portanto aparece mesmo, dá para ver quem é ele se tiverem com atenção. É pena que o filme não tenha uma edição especial, nem nacional, nem lá fora que eu conheço. O filme tem alguns extras, tem uma galeria fotográfica, tem comentário áudio de Susan Sarandon e do realizador Tony Scott, mas pronto, é uma edição um bocadinho pobre, nem um folhetinho interior tem, não merecia uma slipcase, e quanto a mim, para o filme que é, para o estatuto simbólico de culto que tem vindo a ganhar ao longo dos anos por parte dos apreciadores, é um filme com uma elegância realmente extraordinária, é um filme sofisticado que alia uma estética cuidada, uma beleza de um erotismo muito delicado e muito elegante também, e com uma banda sonora lindíssima. Portanto, este filme merecia, na minha opinião, um digipack como deve ser, como nós gostamos, com duplê, com dois discos de extras, com um disco de extras, com uma slipcase, com tudo aquilo que o filme e nós, penso eu, merecíamos. Desafios para quem não conhece a ver este filme. É um filme de 1983, portanto, é um filme que não está muito, na minha opinião, massificado, mas para quem gosta de sobrenatural e para quem quer conhecer um filme que tem adquirido ao longo dos anos um estatuto de culto, vejam o The Hunger, Fome de Viver, do Tony Scott, em 1983, com a Catherine Deneuve, o David Bowie e a Susan Sarandon. E depois então, em 1986, o Tony Scott realiza aquele que será um dos seus filmes mais emblemáticos, o Top Gun. Top Gun é um filme com 110 minutos, com uma banda sonora de Harold Faltermeyer, que se tornou absolutamente emblemática. Aliás, este compositor fez também a banda sonora do Caça-Polícias 2, um filme que também também realizado pelo Tony Scott. E Top Gun, penso que não haverá muita gente que não tenha visto o Top Gun, com o Tom Cruise, com a Kelly McGillis. Um estrondoso sucesso de bilheteira, um dos filmes mais aclamados dos anos 80, que foi feito em 1986 e que até hoje permanece uma referência. Tristemente que já não se vai realizar, estava prevista uma sequela. O Tom Cruise, ao que parece, já teria dado a sua confirmação, mas obviamente, pelo menos realizado pelo Tony Scott, não vai com certeza acontecer. A história, penso que já conhecem, o Maverick, que é o personagem de Tom Cruise, e o Wise, que é o Val Kilmer, são pilotos aviadores que estão numa equipa de elite, os Top Gun. Há aí o elemento da amizade, que aqui é entre o Tom Cruise, o Maverick, e entre o Goose, que é o ator Anthony Edwards. Há o elemento de romance com a instrutora, que é a Kelly McGillis. E pronto, é o dia a dia de pilotos de jato de elite, com a competição, a amizade, a camaradagem, a guerra, a competição, a morte e o romance a fazerem parte de todo, e pelo meio o Maverick, o Tom Cruise, quer ainda reabilitar e saber a verdade sobre a memória do pai, que também tinha sido um piloto aviador que morreu em circunstâncias, como os americanos gostam de dizer, está classificado, não se pode saber. A banda sonora emblemática, a edição especial do DVD está muito boa, só falta a slipcase, que eu não tenho, não sei se não vinha, ou se há alguma edição com slipcase, esta não tem, mas há também uma edição normal, uma edição simples, que era a que eu tinha, e fiquei muito contente quando saiu a edição especial, que está cheia de extras que vale a pena ver. Para terem uma ideia, este filme, o budget do filme foi de cerca de 15 milhões de dólares na altura, em 86, portanto, e realizou no mundo inteiro
qualquer coisa como 344 milhões e foi, digamos, ajudou a lançar meteoricamente a carreira do Tony Scott. É um filme, como já disse, emblemático dos anos 80. A Kelly McGillis, lindíssima aqui, sofreu uma grande mudança. Eu confesso que quando andei a pesquisar um pouco fiquei um bocadito até surpreendido, não pela mudança da orientação sexual dela, felizmente não sou nada homofóbico, mas porque ela está completamente diferente em termos físicos. Digamos que a vida não terá sido boa para ela em termos de conservação da beleza e da frescura que ela tinha. Ela era uma jovem muito bonita aqui e hoje está com 55 anos e está completamente diferente. Ela optou sempre por privilegiar a carreira dela no teatro, digamos, em vez do cinema. Teve, salvo erro, 2 casamentos, é mãe de um casal, mas aqui em 2010 assumiu, digamos, a sua preferência pelo mesmo sexo e casou com casou com uma mulher, casou com um momento do mesmo género e vive neste momento com ela. Em termos físicos está irreconhecível, e com pena o digo, porque ela era uma mulher extraordinariamente bonita, com muito sex appeal, e há muitas mulheres muito bonitas com muito sex appeal que continuam sempre, pese embora o envelhecimento não foi o caso daquela. É um pouco chocante, confesso-vos, ver como ela está hoje em dia. E depois, em 1987, o Tony Scott faz então a sua única sequela de um filme. Faz o Beverly Hills Cop 2, o Caça-Polícias 2. Também é o Harold Faltermeyer que faz esta banda sonora. O filme tem 100 minutos, é o filme mais pequeno da trilogia do Caça-Polícias. Esta é uma daquelas trilogias dos anos 80, este segundo filme foi feito em 1987, que penso também dificilmente alguém não conhecerá, não é? Temos o Eddie Murphy no seu top form, com aquele sorriso característico, com as suas piadas características. O primeiro filme tinha sido do Martin Brest, este segundo do Tony Scott. O Don Simpson e o Jerry Bruckheimer produziram. E o Tony Scott foi contratado para este trabalho precisamente por causa do seu sucesso no Top Gun. Entra aqui também então mítica Brigitte Nielsen, né, que chegou a estar casada com o Sylvester Stallone, e que um pouco com a Kelly McGillis, infelizmente também não envelheceu muito bem, não tanto em termos físicos, mas porque está, parece, com grandes problemas de alcoolismo. O Axel Foley, o personagem interpretado pelo Eddie Murphy, regressa aqui a Beverly Hills e volta a trabalhar com o Rose Hood, que é o Judge Reinhold, e com o Taggart, que é o John Ashton, no seguimento de uma tentativa de assassinato do chefe Bogomil, que é aquele ator, o Ronnie Cox, com bastante carisma, que faz de chefe do Taggart e do Rose Hood. Curiosamente, apercebi-me, quando andei a fazer as pesquisas e a saber um pouco mais sobre os filmes, de que entra aqui, a primeira vez que o Chris Rock entra num filme, aqui faz um pequeníssimo papel, queixando-se, fazendo uma queixa, largando uns impropérios, quando o Axel Foley leva para uma mansão um caminhão cheio de cimento. O Caça-Polícias 2 foi mais um sucesso brutal, teve um budget estimado em 28 milhões e fez 300 milhões de dólares no mundo inteiro. Eu confesso que sempre gostei muito do Caça-Polícias, do Beverly Hills Cop, e acho que é uma trilogia muito bem sucedida, que realmente dispõe as pessoas bem, que é um bom entretenimento, e achei curioso o Tony Scott fazer o segundo filme. Eu não me lembrava, sinceramente. O Tony Scott fez o segundo filme, a sua única sequela de um filme. Estava previsto, como referi,
estava previsto, como referiu, o Top Gun 2, que infelizmente já não vai acontecer pelas razões que sabemos. E depois há um filme que não tem edição nacional. Este filme não tem edição nacional, que é o Revenge. O Revenge é um filme de 124 minutos, portanto 2 horas e 4 minutos, feito em 1990 pelo Tony Scott. Tem o Kevin Costner, a Madeleine Stowe, que é lindíssima e que fez aquele filme dos 12 Macacos, do Terry Gilliam, que eu sempre gostei bastante. Gostei muito mesmo. E tem também o Anthony Quinn, aquele ator carismático, muito carismático, de quem eu gosto bastante também, que faz muitos papéis bons, não é? Mas faz o Zorba, por exemplo, o grego, mas faz também um mafioso, cheio de estilo e com um carisma extraordinário, num filme que passou, sempre pensou um pouco despercebido e para o qual eu tenho chamado a atenção há algum tempo, que é o Mobsters. Onde entra, além do Anthony Quinn, também o Christian Slater, entre outros. O Revenge é um drama enorme, é um enormíssimo drama, é a história de um romance e do drama que o envolve. O início, curiosamente, faz lembrar um bocado o Top Gun, é um piloto aviador, o Cochrane, que é o personagem do Kevin Costner. O Cochrane termina, digamos, o seu tempo de serviço como piloto aviador, vai passar uma comissão a uma propriedade de um senhor chamado Mendes, quem tinha salvo a vida. Mendes esse tem uma mulher muito mais jovem que a Madeleine Stowe. O Mendes tem também um caráter muito mau, um caráter violento. A Miria, que é a personagem interpretada pelo Madeleine Stowe, quer um filho, ele não. E claro que há uma química logo extraordinária no filme e no ecrã entre o Cochrane e a Miriam, entre o Kevin Costner e a Madeleine Stowe, e depois envolvem-se como é natural, não é? Curiosamente não achei muito credível o modo como se expõem, portanto estão num sítio completamente controlados, na história completamente controlados pelo gangue, digamos, do Mendes, e às tantas parece que se esquecem do sítio onde estão e do contexto que os envolve e expõem-se de uma maneira que só podia dar maus resultados. Há algumas cenas de sexo que mal chegam, na minha opinião, a ser eróticas, mas são cenas que o Kevin Costner e a Madeleine Stowe realizaram absolutamente sozinhos, portanto não estava ninguém, estavam apenas as câmaras a filmar. O Revenge não é aqui, como se poderia perceber à primeira vista, não é aqui o mote do Mendes, é sim o mote do Cochrane, como percebemos depois. Entram também aqui dois atores que valem a pena mencionar, um o John Leguizamo e outro é o Miguel Ferrer. E a música que estamos a ouvir é uma música muito bonita de Jacques Nietzsche, que se coaduna muito bem, não só com o dramatismo enorme do filme, como também com a fotografia lindíssima que tem o filme. O filme tem uma fotografia muito, muito bonita, o final é quase antológico em termos estéticos e musicais. Lamentavelmente este filme é um dos dois filmes que não tem edição nacional. O outro é o True Romance, mas já lá vamos. Em DVD não tem edição nacional, esta é a edição inglesa com legendas em inglês, portanto quem não tiver problemas com inglês, em ler legendas em inglês, o inglês também aqui não é muito elaborado, portanto o filme percebe-se perfeitamente, não é preciso ter o inglês perfeito para perceber o filme. O filme é muito bonito e é um grande drama. Eu pessoalmente não gosto de dramas, como já vos penso que terei dito algumas vezes, gosto dos filmes numa componente de entretenimento e fujo um bocado dos filmes que me deixam mal disposto, digamos, pronto. De maneira que tinha que ver o filme, é um filme do Tony Scott, agora posso dizer que conheço os filmes todos dele,
mas não é um dos meus, não é sinceramente um dos meus preferidos. Primeiro porque é um drama, e eu não gosto muito de dramas, aliás, eu não gosto de dramas em cinema nem na vida real, e já há bastante sem nós queremos, quanto mais ainda estarmos a ver propositadamente. De qualquer modo, e mesmo como filme, digamos, embora a música seja muito bonita e a fotografia também, não é o meu tipo não é sinceramente o meu tipo de filme. Gostei muito de ver, obviamente também porque são boas interpretações e é um filme que faz parte da obra do Tony Scott, portanto, gostando do Tony Scott, gosta-se obviamente da obra toda dele, contextualizando, embora como é natural, umas obras gostamos mais, outras obras gostamos menos, não é? E depois, então, em 1990, o Tony Scott faz outro filme com o Tom Cruise, faz o Days of Thunder, o Dias de Tempestade, que é um filme de 107 minutos. É aqui, segundo dizem algumas informações, que o Tom Cruise e o Nicole Kidman se envolvem. Aliás, terá sido o Tom Cruise que sugeriu a Nicole Kidman ao Tony Scott para o papel de Claire Lewicki. A Tempestade, Dias de Tempestade, tem o Tom Cruise, a Nicole Kidman, como já referi, o Robert Duvall, que é um ator que eu gosto imenso, o Randy Quaid, o Michael Rookie, o John C. Reilly, que é um ator que eu também gosto bastante, embora aqui num papel um pouco apagado. O Tom interpreta um piloto de Stock Cars, de NASCAR Racing, que tenta e consegue atingir, digamos, um nível superior em termos de competição. Há momentos de humor bastante engraçados, é facilmente em termos gerais um filme de ação, de competição, de corridas de carros, com camaradagem, pilotos, mecânicos, entre o chefe, digamos, dos mecânicos, que é o Roberto Duval, aquela competição entre pilotos que às vezes acaba em amizade, outras vezes acaba em tragédia, e o elemento de romance passado entre Tom Cruise e Nicole Kidman, com alguns momentos de humor muito interessantes pelo meio. Há um momento, por exemplo, em que o Tom Cruise confunde a Nicole Kidman com uma prostituta à frente de toda a gente, e é um dos momentos bastante engraçados do filme. Nicole Kidman, lindíssima sempre, uma mulher com elan, com uma sofisticação em termos de beleza que eu acho extraordinária, que eu acho pouco comum. O argumento deste filme, Dias de Tempestade, Days of Thunder, partiu do Tom Cruise e do Paul Newman depois de experimentarem um carro de corrida de um piloto chamado Rick Hendricks. A primeira volta, dizem que o Tom Cruise na primeira volta, fez logo a primeira volta toda acima dos 290 km a hora. Portanto, o rapaz é ao que parece dotado para muitas coisas, não é? Para o cinema, para as mulheres, para as corridas, e pronto, fiquei um bocado impressionado, porque obviamente com o nível económico dele e gostando de carros, ele deve estar habituado a conduzir grandes máquinas, mas fazer uma primeira volta num circuito sem conhecer o carro acima dos 290 km a hora não será para qualquer um. A música é do Hans Zimmer, que faz, digamos, algumas músicas, faz música de ainda bastantes filmes do Tony Scott. É um filme que se vê bem, portanto, são 107 minutos, é um filme empolgante que mistura o romance, a ação, a competição, a camaradagem entre pilotos e sobretudo quem gosta de carros e quem tem curiosidade em saber mais sobre a NASCAR, sugiro que vejam este filme, o Days of Thunder. Eu vou parar agora aqui para depois fazer uma outra parte. Eu gosto de fazer tudo de seguida, mas o que se passa é que a câmara com que eu estou a filmar agora, embora seja bastante melhor, penso eu, do que aquela webcamzita com que eu fazia as apresentações anteriores, esta câmara só permite gravar até 4 GB de cada vez. E 4 GB dá para cerca de 40 minutos, portanto, eu antes que a câmara me corte o pio, como se costuma dizer, eu vou cortar o pio à câmara e vemos então na segunda parte.